Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Evelyn, se você ainda não me conhece, e nós estamos aqui nesse canal num desafio de 6 meses para mudar de vida. Como é que a gente pode realmente cumprir aquilo que a gente se compromete a fazer? E estamos aí nessa luta. Hoje eu vou começar meus estudos em teologia, e no primeiro vídeo dessa série, alguém perguntou como é que eu faço para estudar teologia. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso e também vou mostrar os outros dias a minha rotina de estudos. Vocês viram aí que eu acordei normal, tomei meu banho, não mostrei meu banho, fiz meu devocional, fui tomar café, li, né? Eu estou sempre atrelando ao meu devocional e logo depois uma leitura de um livro sobre vida cristã, né? Um livro cristão. E depois eu vou fazer algumas coisinhas que eu preciso fazer pela manhã na casa. Então, por exemplo, eu coloquei roupa para lavar, eu tenho que arrumar a cama, fui aguar logo as plantas. São 9 horas, eu vou começar agora o meu tempo de estudo. E hoje eu vou estudar teologia. Eu fiz também, para eu me organizar, deixa eu só tapar aqui uma coisa que eu não quero que vocês vejam ainda. Ó, eu fiz aqui as coisas que eu quero estudar. E, ó, deixa eu deixar mais perto. Eu coloquei cada área que eu quero estudar e quanto tempo por semana eu quero estudar. Então, na hora de planejar a minha semana, eu vou ver aqui, ó, são 3 horas por semana de inglês. Então, eu vou colocar 3 dias e eu deixo isso bem livre. Antigamente, eu fixava. Então, segunda-feira vai ser inglês, segunda, quarta e sexta vai ser inglês. Mas às vezes a vida, né, vai mudando, então eu preferi deixar assim. Então, toda vez que eu for sentar para planejar minha semana, eu olho aqui, são 3 horas de estudo de inglês por semana. Então, eu vou alocar ali da forma que melhor for. Mesmo que um dia que eu esteja mais livre, se eu sei que os outros dias eu estou muito corrida, eu vou e coloque 2 horas de estudo no mesmo dia de inglês, tá? Então, essa é uma coisa que eu vou começar a fazer esse ano. De teologia, botei 2 horas por semana da teologia bíblica, que é o que eu quero estudar esse ano, e também das doutrinas, 1 hora por semana, que esse doutrinas é um livro que a gente vai utilizar no Mulheres da Palavra, lá do Meninas Sob Graça. Se você ainda não conhece, a gente tem um ministério chamado Meninas Sob Graça, que vai mudar de nome, já tô dando spoiler pra vocês. E lá a gente tem estudos bíblicos também. E tem um quadro chamado Mulheres na Palavra. Então, esse ano a gente vai estudar as doutrinas cristãs. Então, eu separo agora para que eu possa estudar e também preparar os conteúdos para o Mulheres na Palavra. E também os outros assuntos que eu gosto, que eu quero estudar, por exemplo. E aí entra nas metas dos livros que eu coloquei, né? Que vão ter livros que eu vou ler e vão ter livros que eu vou estudar. Tem que sentar aqui, parar, escrever, anotar. Então é basicamente isso. Um deles é esse daqui. E esse livro, ele vai falar sobre o excesso de dopamina. Como é que o subtítulo dele é Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Então, é escrito por uma psiquiatra, ela conta aqui casos de pacientes e vai nos explicando de uma forma bem didática, bem simples, o funcionamento do nosso corpo. Como é que o nosso corpo se vicia, por exemplo. Então, tá sendo bem legal. Então, esse é um dos assuntos que eu tenho lido. Confesso que eu não tô estudando ainda, mas eu quero estudar. Tem algumas coisas aqui, ó, que eu marquei porque eu quero me aprofundar nessas coisas, pesquisar em artigos científicos, enfim. Então, esse é um dos assuntos que eu quero entender um pouco melhor durante esse ano. E é isso. E eu vou me organizando dessa forma. Tá, falei, mas não falei da teologia bíblica. O que é que geralmente eu faço quando eu vou estudar alguma coisa? Ano passado não, tem bastante tempo. Quando eu comecei meus estudos teológicos, eu comecei pela teologia sistemática. O que foi que eu fiz? Eu vi um livro que falava sobre teologia sistemática e comecei a estudar por ele. Então, eu pego o livro, vou vendo quais são os assuntos ali daquele livro. Por exemplo, vou mostrar para vocês o livro de teologia sistemática que eu usei, bem fundamentos mesmo, que Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul.
esse daqui, ó. Eu não tinha um livro físico, eu estudei por e-book na época. Mas esse é um livro maravilhoso para se estudar teologia sistemática, para quem nunca estudou, né? Então, eu comecei por ele, ó. É uma introdução à teologia sistemática, bem legal. E o que eu faço? É uma introdução, né? Então, muitos assuntos aqui... Nossa, tá bem empoeirado. Muitos assuntos aqui são bem pincelados. Por quê? Porque foi feito para... Um barulho estranho no livro. Foi feito para realmente a pessoa dar um pontapé inicial. Então eu comecei por ele e cada assunto que eu ia vendo aqui, eu ia pesquisando por fora também. Comprei também outros livros sobre determinados assuntos para realmente adentrar no estudo. E depois eu me propus a estudar teologia bíblica, né? Ano passado eu me propus a estudar teologia bíblica. Não fiz isso, como eu contei para vocês, mas esse ano... 6 meses para mudar de vida. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou estudar determinados assuntos. Por exemplo, o próprio teologia bíblica que eu quero estudar esse ano. Existem seminários cristãos, né? Existem escolas cristãs que dão essa disciplina, que dão esse curso. Eu procuro o currículo desses cursos, entende? Então, por exemplo, eu abri aqui, deixei até salvo aqui na pastinha. Ó, deixa eu... Ó, então aqui, ó, é do Andrew Jumper, que é um centro presbiteriano de pós-graduação, e eles têm o curso de teologia bíblica. E aqui, ó, eles dão quais são as disciplinas estudadas no curso. Essa é uma das formas da gente saber o que estudar. E a partir disso, eu vou pesquisando os assuntos. Então, a teologia bíblica do Pentateuco, teologia bíblica de livros históricos e proféticos. Enfim, eu tenho aqui mais ou menos um guia do que eu posso começar a estudar. Gente, uma coisa que eu acho bem legal, eu usei na época, quando eu estava estudando teologia sistemática, eles tinham um guia de estudos também de teologia sistemática, então eu usei algumas coisas desse guia. Só que agora eles mudaram. Agora eles têm o guia essencial, o guia avançado e o guia filosófico. Nesse guia especial, tem bastante coisa que é da teologia bíblica, então eu pretendo também utilizar. Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram também, porque aqui, ó, eles dão referências, né, livros para você usar, vídeos para assistir, é bem legal. O primeiro módulo vai falar sobre hermenêutica bíblica, que é a área que estuda a interpretação da Bíblia. É bem legal, então vocês também podem utilizar, ó. Aqui eles dão vídeos para assistir. É bem completinho. Então eu vou deixar também na descrição, caso vocês queiram. Mas eu tenho esse livro aqui, que eu comprei, acho que foi R$4 num bazar da igreja. E ele é bem introdutório sobre a teologia bíblica. Então eu vou começar por ele. Eu vou começar lendo esse livro, marcando as coisas que eu quero entender melhor, coisas que eu não entendi. E aí, depois de finalizar esse livro, eu vou para um livro de teologia bíblica. Eu vou usar esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Vai ser esse daqui, é Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Vou mostrar aqui para vocês os capítulos dele, ó. Então, o período mosaico da revelação, tarará, o mapeamento do campo da revelação, conteúdo da revelação especial pré-redentora. Então, tem aqui, ele é bem completo. Não vou finalizar de uma hora para outra. Se vocês não conhecem, eu tenho assinatura nesse Pilgrim aqui, ó. É o Pilgrim e a gente tem acesso a vários livros. Então, aqui, ó, eu procuro teologia bíblica e aí eu tenho os livros sobre esse assunto. Bom, já passaram 20 minutos do meu horário. Vou começar a estudar agora.
Finalizei aqui meu tempo de estudo, foi bem legal. Até separei uma frase para ler para vocês do livro que eu achei bem legal, que é meio que a parte central, resumindo tudo que eu estudei hoje, né? Ele fala bem assim: estudar teologia bíblica é a melhor maneira de aprender da Bíblia como ler a Bíblia conforme deve fazer o cristão. Da mesma forma, o estudo da Bíblia é a melhor forma de se aprender. Eu achei bem legal o livro, né? Eu só estudei a parte introdutória. O capítulo 1 se chama Surge um Mundo Melhor. E é como se fosse a introdução, mostrando o porquê, né, que a gente deveria começar a estudar teologia bíblica. E o capítulo 2, ele vai definir o que é teologia bíblica. Eu achei bem legal. Vou continuar estudando por esse livro. Eu acredito que eu vou terminar bem rápido, porque ele é bem introdutório mesmo. E ele tem 120 páginas. E aí, quando eu terminar ele, eu vou pro que eu falei aqui no Pilgrim. E eu terminei aqui de estudar e depois fui resolver umas coisas do clube de leitura do Menina Sob Graça. Inclusive, eu quero convidar você, se você quiser participar do clube de leitura. A gente vai ler meu livro. Esse daqui, ó. A Pirâmide da Sabedoria. É um livro que ele vai falar sobre a forma como a gente consome nesse mundo cheio de informações. A própria capa aqui, ó. A própria capa já mostra, né, uma pirâmide, mostrando que a base deve ser a palavra de Deus. E o celular, onde ele tá no topo da pirâmide. Ou seja, é a coisa que a gente menos deveria consumir, quando na verdade é o que mais a gente vive consumindo, né? É um bom livro para começar o ano, né? A gente vai ler em fevereiro. Dia 1º de fevereiro a gente inicia a leitura. E as inscrições vão até dia 1º de fevereiro. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira participar. Tá muito legal. A gente vai ter, em toda edição, a gente vai ter uma aula mais literária. Por exemplo, nessa edição a gente vai ter uma aula chamada A Arte de Tomar Posse de um Livro. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre ferramentas que a gente pode utilizar para realmente entender e compreender os livros que a gente vai ler. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa lembrar do que a gente leu depois da leitura, né? Para que a gente possa realmente aplicar à nossa vida o que a gente aprende nos livros. Vai ser bem legal. A gente também tem a possibilidade de aulas extras. Por exemplo, a gente está lendo o livro e aí tem um capítulo, por exemplo, chamado Novidade Perpétua. Vai falar sobre como a todo momento a gente é bombardeado de informações e de novidades o tempo todo. Então, por exemplo, a gente está aqui no YouTube rolando, a gente vê falando sobre notícias de desastres, daqui a pouco a gente vê sobre uma pessoa que vai mudar de vida em 6 meses, depois a gente vai ver sobre comida, depois a gente vai ver sobre alguém que acabou de ter filho, tá contando um relato de parto, mas depois a gente vai ver alguém que descobriu um câncer. Todo momento a gente tem novidades e isso vai enchendo a nossa mente. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Como é que a gente deve se portar ante tudo isso. Enfim, mas aí a gente começa a ler esse capítulo e tem uma parte do capítulo que vai falar sobre as distrações. E aí, em meio aos nossos encontros, a gente tem 4 encontros ao vivo e os encontros também ficam gravados caso a pessoa perca, né, o encontro. E enquanto a gente tá no nosso encontro, alguém faz uma pergunta. Ou então a gente acha que ficou pouco tempo para falar sobre as distrações nesse capítulo de Novidade Perpétua. A gente vai e grava uma aula extra pra gente aprofundar melhor esse conteúdo. Ou então, uma das CIS que estão no clube fala: poxa, eu queria entender melhor sobre essa questão da novidade perpétua. A gente pode gravar uma aula para explicar melhor esse assunto. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Se você quiser participar, vai ser muito bom ter você com a gente. Bom, agora eu vou estender as roupas e depois eu vou almoçar e vou pra academia. Como o objetivo desse vídeo é mostrar a rotina de estudos, eu não vou gravar todo o resto de hoje. Então a gente se vê amanhã no meu próximo dia de estudo. No dia seguinte, comecei com o meu devocional. Nesse momento eu estava fazendo a leitura, como é de costume. E depois eu já fui me preparar para estudar inglês. E esse é o meu projeto falido de inglês 2024, que levou o quê? Ali 5ª aula, 8ª aula, 9 aulas. Mas vamos lá, um novo começo, um novo ano, um novo projeto. Quero ver daqui a 6 meses como é que vai estar esse seu inglês, tá bom, dona Evelyn? Eu sempre gosto de fazer anotações de coisas que eu não sabia no momento da aula.
quando ele fala sobre algumas expressões que eu não conhecia, ou o porquê de tal expressão ser dessa forma, que algumas têm um sentido lógico, sabe? E agora segura esse inglês. Invented the story the last 3 months, but after that he could think of nothing more. He could think, but after that he could think of nothing more. He could think of nothing more. And it was a long time for another storyteller was daring enough to take the king's challenge. The king's daughter was very beautiful, and many young men in the kingdom were willing to do anything to win her, but none of them wanted to lose his head, and so only a few tried for the prize. One young man invented a story that lasted 3 months, but after that he could think of nothing more. His fate was a warning to others, and it was a long time before another storyteller was daring enough to take the king's challenge. Again, the king's daughter was very beautiful, and many young men in the kingdom were willing to do anything to win her, but none of them wanted to lose his head, and so only a few tried for the prize. One young man invented a story that lasted 3 months, but after that he could think of anything more. He could think of nothing more. His fate was a warning to others, and it was a long time before another storyteller was daring enough to take the king's challenge. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro. Entramos na última semana de janeiro e estamos aqui, ó. Eu não consigo fazer com a mão esquerda aquele... Isso aqui, ó. E foco total, estamos por aqui. Hoje, agora são 8h37. Tive aqui o meu tempo devocional. Hoje eu acordei um pouco mais cedo. Geralmente eu tô acordando às 7, 7h30 por aí. Mas o meu horário bom de acordar é às 6h30. Hoje eu acordei 6h50. Estamos chegando lá. E porque eu consigo ter mais tempo de devocional quando eu acordo mais cedo, sabe? Então eu quero conseguir estar acordando às 6h30. Mas vamos com calma. E agora eu vou ter o meu tempo de estudo. Hoje eu vou estudar o livro que a gente vai trabalhar no Menina Sob Graça esse ano, no Mulheres na Palavra. E depois eu vou estudar inglês. Então eu vou convidar vocês para acompanhar mais um tempinho de estudo. A gente está usando como base esse livro, Você Acredita? 12 doutrinas históricas para mudar sua vida cotidiana. Esse ano a proposta do Mulheres na Palavra vai ser a gente estudar doutrina e prática. Então a gente vai ver, por exemplo, a doutrina da Escritura. O que é que diz essa doutrina? O que é que nos ensina a respeito da Escritura? E depois a gente vai dizer como é que a gente pode aplicar essa doutrina da Escritura, entendendo a importância da Escritura, entendendo que a Escritura é inspirada por Deus, que é fonte de autoridade, enfim, como é que isso se aplica na nossa vida. Então a gente vai buscar unir não só teoria, mas também prática. E como é o meu processo de estudo quando existe um tema? A gente tem um livro base, que vai ser Se Você Acredita, mas eu gosto de usar outras fontes. Eu tenho o Pilgrim, que é esse aplicativo aqui, esse site, que é um plano de assinatura que você tem vários livros e também audiolivros. E então aqui eu já tenho uma boa biblioteca, mas também eu pesquiso em sites como, por exemplo, o Monergismo, ou temos o Evangelho. Gosto também do John Piper, que é Desiring God, gosto do The Gospel Coalition. São alguns sites que eu procuro entender um pouco mais sobre o assunto e também procuro em outros livros, senão a gente fica muito limitada. A ideia não é ser um clube de leitura desse livro, né? A gente tem aqui, como ele nos oferece 12 doutrinas, a gente vai usar essas doutrinas como base, como tema, mas a gente vai buscar em outras fontes
mais conteúdo, né, pra gente entender um pouco melhor e pra gente poder montar as aulas para estudar. Finalizei aqui o meu tempo de estudo de teologia. Agora eu vou estender roupa, que eu tinha colocado para lavar logo pela manhã. Então eu coloquei um intervalo um pouco maior, porque também é a troca de estudo, né? Que eu vou começar a estudar inglês. Mas eu também preciso estender a roupa, colocar mais roupa para lavar. E também vim aqui conversar com vocês, né? Falar um pouco sobre esse tempo de estudo. E vocês viram aqui o cronômetro que eu coloco. Quando é que eu faço isso? Quando eu tô percebendo que eu tô dispersando muito rápido. Então, a técnica Pomodoro, vocês devem conhecer, né? Me ajuda muito. E tem esse site que chama pomofocus.io, que ele tem os cronômetros. Você faz 4 blocos de 25 minutos e entre eles você faz um intervalo de 5 minutos. Então, isso me ajuda muito, porque às vezes eu tô estudando aqui, aí eu penso, nossa, tenho que fazer tal coisa. E aí, pra eu não parar, porque, gente, eu sou muito assim, eu lembro de alguma coisa, aí eu vou parar o que eu tô fazendo e vou fazer. Então, o que é que eu faço? Eu tenho sempre um caderninho perto e eu vou anotando as coisas que eu for lembrando, pra eu não parar o que eu tô fazendo. Então, agora no intervalo, eu vou e faço as coisas que eu anotei pra fazer, né? Que geralmente são coisas muito simples, muito rápidas. Então, pra não parar as coisas que você tá fazendo, porque estudo a gente precisa de concentração, né? Então, isso me ajuda muito a realmente ter um tempo focado, sabe? Então, quando eu tô dispersando muito, eu já coloco logo o Pomodoro. Tem vezes que eu tô bem focada. Depende muito do assunto, depende muito do que eu tô estudando. E aí eu não fico, sabe, mudando, lembrando de outras coisas pra fazer, porque eu realmente estou no modo focado, né? Mas o método Pomodoro, de ter assim um cronômetro de dizer, tá, agora eu vou usar esse tempo pra isso. No intervalo, se der vontade de fazer alguma coisa, eu faço, sabe? Então isso me ajuda muito. Ó, enquanto eu vou lendo, eu vou marcando as coisas que eu acho importante, né? E eu também uso aqui o meu Notion, tem a minha vida aqui, e eu vou anotando. Eu vou já criando como se fosse um roteiro, já que vai ser uma aula, né? Depois eu venho aqui, refaço. Quando eu começar a usar outras fontes, eu venho e organizo melhor isso aqui, né? Mas isso aqui já me dá um resumo do livro, eu não preciso ficar voltando. Então aqui eu leio uma parte, daí eu vou e resumo, ou eu coloco insights que eu vou tendo. E às vezes tem partes que eu faço citações diretas. Então eu coloco aqui entre aspas, para não esquecer que foi uma citação direta, né? Então, coisas que eu quero ler no momento da aula, então eu já deixo aqui, ó, como citação direta mesmo, e vou escrevendo as coisas que eu for entendendo. One day, a stranger from the south came to the palace. One day, a stranger from the south came to the palace. From the south came to the palace. One day, a stranger from the south came to the palace. One day, a stranger from the south came to the palace. Came to the palace. Great king, he said. Great king, he said. It is true that you offer a prize. Is it? No, não é is it true. Is it true? Mas is true that you offer a prize? Is it true that you offer a prize? Is it true that you offer a prize? To the man who can tell a story that has no end. To the man who can tell a story that has no end? It's true, said the king. It is true, said the king. And will this man have your daughter for his wife? And will this man have your daughter for his wife? And will he be your herdeiro? Heir. And will he be your heir? Heir. And will
And will he be your heir? And will he be your... And will he be... Gente, meu problema com o inglês é que minha língua não acompanha. Minha língua é nordestina, né? Daí tem algumas, tipo... Pra meu marido, é muito mais fácil ele falar inglês. Porque ele fala porta. Esse negócio na língua, assim, esse som já existe no vocabulário dele. No meu não existe. Vamos lá, não. And will he be your heir? Devagar vai, mas quando vai na frase inteira e eu tentar falar do jeito que eu falaria falando, né? Sem ser pausadamente, trava. And will he, and will he, and you, and you he be your heir, and you, já tem um e no your heir também. And will he be your heir? Okay. Yes, if he succeeds, said the king. Succeeds, Yes, if he succeeds, said the king. Succeeds. Yes, if he succeeds, said the king. Yes, if he succeeds. Então, como é o meu momento de estudo de inglês, né? Eu faço o curso do Mário Vergara e eu tô na primeira etapa, que chama Fundação. E aqui a gente estuda textos. Então, a cada módulo tem uma história que a gente vai estudando o texto, e aí, a partir do texto a gente vai estudando vocabulários desses textos. E é bem legal, assim, essa forma de estudar. E não sei se eu mostrei pra vocês na aula passada, acho que eu não mostrei quase nada, né, do inglês da aula passada. Mas tem um aplicativo chamado Anki, que a gente faz o quê? Depois de toda a aula, todas as frases que a gente coloca nesse Anki. Pra quê? Toda vez que a gente vai estudar, o ideal é que seja todo dia, a gente reveja essas frases, porque vai ser... tipo, ele explica, né, na primeira aula sobre a teoria da memorização espaçada, alguma coisa assim. Então, ele ensina aqui a personalizar esse Anki de forma que a gente faça esse espaçamento corretamente, né? Então, de tempos em tempos, algumas palavras que já estão quase sendo esquecidas pelo nosso cérebro, aí a gente dá mais uma lembrada. Isso faz com que a gente realmente estabeleça essas palavras no nosso vocabulário. E é bem legal, realmente, ó. Eu parei um tempão. Algumas eu esqueci, mas outras eu lembrei exatamente, assim, qual é a tradução da frase, assim, lembrei de cada palavra, cada expressão significa. Então, eu acho que é um bom método, tem funcionado bem. Imagine se eu tivesse feito, né, o ano passado, realmente do jeito que eu disse que ia fazer. Mas vamos ver, em 6 meses eu quero voltar aqui e a minha leitura do inglês já tá melhor, porque eu vou estar tendo contato com o inglês semanalmente, né? Agora, com fé em Deus, se o Senhor me der essa graça, a gente vai ser bem constante aqui também no estudo do inglês. Aí o que eu faço, né? Que é a forma como ele orientou, e vocês podem também adaptar para o próprio estudo de inglês de vocês. Primeiro, a gente lê o texto, tentando entender as palavras, tentando falar, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui, eu ainda não assisti a aula, mas tem aqui o estudo do texto. Então eu vou, já olho frase por frase, tento falar, ouço como é a pronúncia correta e já vou vendo se eu entendo o que está sendo falado. E aí depois disso eu vou para a aula, e aí na aula ele vai explicando o significado de cada palavra, de cada expressão, e depois eu volto para esse estudo do texto, que aí tem 2 formas, tem o linha a linha e o estudo do texto completo. Então, linha a linha é o que eu tô fazendo agora, eu refaço essa parte e depois vejo o estudo completo. E aí eu tento ler todo o texto completamente. Se fizer sentido para vocês começarem a estudar textos, de talvez pegar um livro e estudando parágrafo por parágrafo a cada dia e pesquisando, enfim. É bom ter já uma aula, porque a gente não precisa estar buscando atrás, indo buscar o significado, e às vezes tem expressões que não dá para traduzir palavra por palavra, né? Realmente uma expressão, depende da cultura do local, enfim. Mas tem sido bem bom, eu gosto bastante da aula dele. E agora eu vou adiantar aqui, que daqui a pouco eu vou almoçar e vou pra academia. Great king, he said. Grande rei, ele disse. Is it true that you offer a prize? Aqui a gente tem primeiro essa palavrinha true, tá? True, o que é true? É verdadeiro, tá? True quer dizer verdadeiro, ou verdade, mas é o adjetivo verdade. Porque se você quiser falar a verdade, aí você tem que falar truth, tá? Truth é a verdade. Então você pode falar assim, the truth, a verdade. Agora, verdadeiro ou verdade, quando é adjetivo, não substantivo, por exemplo, uma história verdadeira é uma true story.
Finalizei aqui a aula, agora eu vou colocar nesse aplicativo que eu falei pra vocês, que é pra relembrar, né, as frases. Pedindo aqui a atualização do... Eu tenho 77 frases pra atualizar, isso do meu tempo perdido, né? Ó, aí eu venho aqui, essas daqui são do curso, ali foram outras, boto pra estudar. At last, he sent a message to every city and town. Você viu? Apareceu já o áudio, eu nem precisei clicar em nada. Eu só cliquei para começar e como eu coloquei o áudio aqui, ele já aparece. E aí eu tento, às vezes, né, eu posso ouvir de novo, ó. At last, he sent a message to every city and town. Aí eu tento reproduzir o que ele falou. At last he sent a message to every city and town. E depois ele enviou uma mensagem para toda a cidade e interior. Seria city é cidade grande, town... Não, é o contrário, né? City é cidade pequena e town cidade grande. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, eu falei e depois, né? Tem o sentido de finalmente. Finalmente ele enviou uma mensagem a toda cidade grande e cidade pequena. Então, ó, city é cidade grande mesmo. E town, cidade pequena. Eu falei o contrário. Tinha falado certo, depois eu corrigi, né? Hoje é dia 28, mais um dia. E hoje vai ser o último dia para fechar esse vídeo aqui sobre rotina de estudos. Hoje eu consegui acordar no horário que eu quero continuar acordando, que é às 6h30. Graças a Deus deu certo. Então hoje realmente a minha manhã foi mais calma, né? Eu consegui ter mais tempo devocional. E agora eu sentei aqui no computador que eu vou começar a minha rotina de estudos. No vídeo que eu lancei o desafio, eu falei pra vocês que eu tinha algumas áreas de estudo, né? Teologia, inglês, o projeto que eu tô fazendo. Ontem eu consegui estudar um pouco sobre o projeto na parte da noite, acabei nem filmando. Mas também tinha aquela área de outros, né? De assuntos que me interessam, de assuntos que eu gosto de ler, de entender, de compreender melhor. E eu falei pra vocês em algum desses vídeos sobre Nação Dopamina, que era um livro que eu tinha começado a ler e que eu estava apenas lendo e não estudando, né? Então hoje eu vou realmente começar a estudá-lo. Tem algumas coisas, como eu acho que eu falei pra vocês, se você acompanhou se você tá acompanhando todos os vídeos desse ano, em algum deles eu falei sobre isso, né? Que o início, ele é mais de contando histórias, né? Mas chega uma parte do livro que ela vem começar a explicar o funcionamento do nosso cérebro em relação aos nossos vícios. Então, é nessa parte que eu tô. Eu já li uma parte, então agora eu vou voltar pra essa parte que eu li e eu vou começar a estudar e continuar a partir de então estudando. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas qual a diferença entre ler e estudar? Porque você tá lendo e já tá estudando. Não. A gente tá lendo, por mais que a gente faça umas marcações, que é o que eu sempre faço, por exemplo, ó, abrir aqui tem marcação, tem várias marcações aqui de partes que eu acho importante, mas ler acaba sendo uma... Não é pra ser, tá? Mas é um pouco mais passivo do que ativo. Tem a parte ativa, é importante que tenha a parte ativa, então da gente ler conversando com o autor. É assim que a gente lê de uma forma mais efetiva, de forma que a gente realmente lembre do conteúdo, né? Mas existem livros que a gente não tem essa preocupação tanto de estar sendo ativamente, né? Então, contando uma história. A gente quer se divertir, a gente quer entender a história, a gente quer entrar ali dentro da história. Mas no estudo a gente tem que ser ainda mais ativo do que numa simples leitura. Então vão ter partes aqui que eu não vou entender, então eu vou pesquisar fora do livro, eu vou fazer minhas anotações, eu vou conversar com a autora. Tá, mas por que isso acontece? No estudo a gente busca responder as nossas dúvidas, sabe? No estudo a gente realmente explora um pouco mais. Então é isso que eu vou fazer agora com Nação Dopamina. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas ele é um livro que vai falar sobre como o excesso de prazer. A gente vive numa época que a dopamina, né, a gente encontra em um vídeo de 30 segundos, de 10 segundos, porque é prazeroso, é gostoso, né? Então a gente tá viciado, cada dia mais, a gente tá viciado em distrações, a gente tá viciado em comidas super palatáveis, muitos de nós estamos viciados em álcool, em drogas. Espero que não de nós, né? Mas muito de nós como humanos, né? Como seres humanos. Vai falar sobre como nós fugimos do sofrimento, nós queremos, no momento de sofrimento, nos distrair do sofrimento. E o que é que isso está causando no nosso cérebro? Então ela vai falar sobre esse equilíbrio entre alegria e sofrimento e até dizer que os dois são importantes, né? Enfim, em outro momento eu falo melhor sobre o livro. Agora eu vou estudar.
Finalizei aqui meu tempo de estudo e hoje foi apenas cerca de 40 minutos, o objetivo era meia hora só, porque hoje eu tenho que fazer uns conteúdos para meninas para essa semana ainda, sobre o clube de leitura, que eu já tinha falado para vocês. Se você está assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, 31 de janeiro, amanhã é o último dia de inscrições do clube de leitura. Como eu falei, hoje foi só uns 40 minutos de estudo. Ah, Evelyn, mas só 40 minutos? Era melhor não estudar. Não, não era. Justamente por eu estar buscando criar uma rotina de estudos, é importante que eu tenha um tempo de estudo mesmo nos dias corridos, mesmo nos dias que eu tenha outras coisas para fazer e que eu não consiga estudar, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas. Então, eu vou e estudo o quanto eu consigo, porque aí eu tô ali ensinando o meu corpo, ensinando o meu cérebro que naquele horário, naquele dia, eu vou estudar, mesmo que alguns dias seja menos do que outros. E eu sugiro que você faça o mesmo, assim. E eu sei que às vezes é inevitável não compararem a minha rotina com a sua, mas eu quero que vocês saibam que a minha rotina é diferente da rotina de vocês. E que, muito provavelmente, muitas de vocês não têm a possibilidade e a flexibilidade de manhã eu vou estudar. Não, às vezes muitas de vocês trabalham o dia todo, muitas de vocês estudam o dia todo ou estudam e trabalham. Então, até uma Cis comentou em um dos vídeos falando justamente isso. Nossa, eu queria mudar, mas a minha vida é muito corrida, eu tenho 2 empregos, eu estudo e eu chego em casa morta, cansada, né? Então, eu sei que são realidades diferentes. E eu tô mostrando aqui o meu processo, mas não é para vocês fazerem exatamente igual. Tudo aquilo que eu for fazendo, ou que eu vá dando dicas, ou que eu vá mostrando a minha experiência, que vocês adaptem para a experiência de vocês. Foi isso que eu disse lá no primeiro vídeo que eu lancei o desafio, né? Vocês precisam adaptar para a rotina de vocês. Então, nossa, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Tá, mas o que é que você tá insatisfeita na sua vida? O que é que você acha que você tá deixando a desejar? Será que é o cuidado com a sua saúde? Será que é porque você não cuida do seu corpo? Será que é porque você tem anos que não vai no médico? Então, o que é? Sabe? Então, você pega isso, divide em algumas tarefas, em algumas atividades e vai fazendo aos poucos. Nossa, Evelyn, eu quero passar num concurso, mas eu não tenho tempo de estudar. Às vezes a gente espera as condições ideais, mas a gente vai administrando com o que a gente pode. Então, se você não pode estudar 1 hora, estuda meia hora, estuda 20 minutos. Talvez a sua rotina é muito corrida e você diz, eu não tenho tempo para ter um tempo devocional. Talvez, se você acordasse pelo menos 10 minutos antes, você conseguiria ter um tempo ali de meditação na palavra do Senhor, sabe? São as pequenas coisas. Como eu falei de novo no vídeo do desafio, no vídeo 1, às vezes a gente pensa em mudança de vida como coisas super grandiosas, mas às vezes são, ali no pequenininho. Então, eu quero montar uma rotina de estudos também. Monte do jeito que é possível para você. Eu só consigo estudar no sábado, então só estude no sábado. Eu só consigo estudar meia hora por dia, então estude só meia hora por dia. Tem dias que eu consigo estudar mais, tem dias que eu consigo estudar menos, então estude mais em alguns dias e estude menos em outros. É assim, gente, é assim. Lembrando que não é pela nossa força que nós precisamos pedir a graça, a força que vem unicamente do Senhor e também sabedoria que vem dele. Em sua palavra ele diz que se alguém falta em sabedoria, que peça a Deus, Ele nos dá graciosamente. É isso que eu tenho orado. É isso que eu sugiro que você também ore. Peça a Deus por sabedoria, peça a Ele por força, peça a Ele por discernimento, para que você realmente possa, com a graça dEle, dar uma redirecionada em áreas da sua vida que talvez estejam fora do controle. É isso que eu tenho tentado fazer por aqui.
Quero que você me conte aqui nos comentários como é que tem sido esse desafio para você, qual área você tá dando a maior atenção, o que você já tem visto mudança, já tem acontecido algo, você já tá mudando pelo menos uma pequena coisa. Me conte aqui, eu gostaria muito de saber como é que vocês estão. E se você chegou nesse vídeo de paraquedas e quiser começar o desafio, eu vou deixar aqui também na descrição os vídeos anteriores, para que se você quiser, você possa começar esse desafio de mudança de vida em 6 meses, para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário também falando que você gostou. Se você não tiver nada para dizer, deixa aqui um coraçãozinho só para eu saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo episódio!